cordeiro e a besta. Ela caiu do 15º andar e ainda estava viva quando tocaram nela. Foi isso que o vizinho disse. Mas eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos. Minha mãe não caiu, ela foi empurrada. Lembro-me do som, o impacto seco contra o concreto, como um saco de carne e ossos arremessados sem cuidado. O barulho ecoou pelo estacionamento vazio, cortando a madrugada silenciosa. Havia algo de errado naquela queda. O corpo dela não se espalhou como deveria, não se despedaçou como os corpos costumam fazer quando atingem o chão de uma altura impossível. O sangue se espalhou rapidamente, deslizando pela sarjeta em pequenas correntezas escarlates, arrastado pela chuva fina que caía sem pressa. Eu vi tudo lá de cima, parado na sacada, com as mãos tremendo no parapeito, incapaz de piscar, incapaz de respirar. Mas o pior foi quando os homens da igreja chegaram. Eles vieram antes mesmo da polícia, como se já soubessem. Desceram dos carros sem sirenes, sem pressa, movendo-se com a calma de quem está acostumado com horrores. Um deles carregava um livro grosso, de capa de couro, que parecia pesado demais para ser segurado com tanta facilidade. Outro trazia um pequeno frasco prateado. O último apenas observava. Então aconteceu. O corpo dela se mexeu. Não deveria. Não podia. Mas eu vi os dedos se contraírem, os joelhos se dobrarem lentamente, como se estivessem testando a resistência das articulações destroçadas. Vi o pescoço girar devagar, a cabeça inclinando para trás, até que o rosto dela olhasse diretamente para mim, lá do chão, 15 andares abaixo. E então ela sorriu. Eu queria gritar, queria correr para dentro do apartamento, me esconder debaixo da cama como fazia quando ouvia as coisas rastejando pelo corredor à noite. Mas eu não conseguia. Meus pés estavam pregados ao chão. Meus olhos estavam travados nos dela. Os homens da igreja deram um passo à frente, cercando o corpo. O que segurava o frasco prateado abriu a tampa e começou a aspergir alguma coisa no chão ao redor dela. Não sei o que era, mas onde as gotas caíam, o sangue fervia. Foi então que ela falou. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. As palavras não passaram pelos meus ouvidos. Elas entraram na minha cabeça como se já estivessem lá o tempo todo, esperando o momento certo para se revelarem. Um sussurro dobrado, sobreposto, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo, uma rouca e arranhada, a outra doce e infantil. A chuva ficou mais forte. O cheiro de ferro se intensificou. Os homens continuaram rezando, suas vozes se sobrepondo à dela, tentando afogar aquele som impossível. Mas eu sabia que era inútil, porque aquele sorriso ainda estava lá. E porque pela primeira vez em toda a minha vida, minha mãe parecia verdadeiramente feliz. Eles a levaram, mas eu nunca vi para onde. Não deixaram que eu me aproximasse do corpo. Quando os homens da igreja terminaram, só restava uma mancha escura no concreto, já diluída pela chuva. O cheiro de ferro permaneceu por dias, mesmo depois que lavaram o chão com mangueiras. Mas eu sabia que não era só sangue. Eu queria acreditar que tudo tinha acabado ali, que aqueles homens tinham encerrado o que quer que estivesse acontecendo. Mas não foi assim. Porque naquela mesma noite eu ouvi sua voz dentro do apartamento. Estava deitado na cama, coberto até a cabeça,
tentando afastar as imagens que se repetiam sempre que fechava os olhos. O barulho do impacto, o sorriso quebrado, os dedos retorcidos se mexendo no asfalto. Mas foi quando o silêncio se tornou pesado demais que percebi que algo estava errado. Havia alguém no corredor. O som começou baixo, quase imperceptível. Um arranhar lento contra a madeira da porta, como unhas muito compridas tentando atravessá-la. Eu prendi a respiração. A luz do poste lá fora piscou. A sombra dela deslizou pela fresta sob a porta, projetada pelo clarão instável. Eu a reconheci na mesma hora, não só pela forma, mas pela maneira como se movia, trêmula, hesitante, como se estivesse tentando lembrar como um corpo deve se mexer. Fechei os olhos e me encolhi contra o colchão. Não estava dormindo, não era um sonho. Então, ela sussurrou o meu nome. Eu sei que portas não respiram. Sei que não sussurram. Mas juro que foi dali que veio o som. Era como se ela estivesse do outro lado, com os lábios colados à madeira, exalando palavras que não deveriam existir. Não respondi. Não me mexi. O arranhar parou. Por um momento, o mundo prendeu a respiração junto comigo. Mas então, a maçaneta girou. E a porta abriu sozinha. Não vi nada do lado de fora. O corredor estava vazio, escuro, longo demais. Mas o cheiro que entrou no quarto era o mesmo do concreto lá embaixo. Ferro quente e carne úmida. Se eu fechasse os olhos, conseguia vê-la de novo, lá fora, caindo em câmera lenta, despencando para sempre, sem nunca chegar ao chão. Na manhã seguinte, o padre bateu à porta. Ele me encontrou no mesmo lugar onde fiquei a noite inteira, sentado na cama, com os olhos arregalados e a porta aberta. Eu não precisava dizer nada, ele já sabia. Porque mesmo depois que a levaram, minha mãe nunca foi embora de verdade. Na manhã seguinte, eles me levaram. Não houve despedidas, nem tempo para juntar minhas coisas. A polícia apareceu junto com os homens da igreja, movendo-se pelo apartamento como se estivessem limpando algo invisível no ar. Um deles se ajoelhou na minha frente e perguntou se eu tinha família, algum parente próximo, alguém que pudesse cuidar de mim. Eu balancei a cabeça. Dora nunca mencionou ninguém. Para mim, ela era o começo e o fim de tudo. Eles sussurraram entre si por alguns minutos. Depois, um dos padres segurou meu ombro e disse que eu ficaria bem, que a igreja cuidaria de tudo. Mas eu vi o olhar que trocaram entre si. Eu vi as expressões sérias, os olhos atentos demais. Eles não estavam apenas preocupados comigo. Estavam com medo. A chuva não parou o dia inteiro. O carro da igreja me levou por ruas estreitas e esburacadas, enquanto eu via a cidade escorrendo pela janela em tons de cinza e marrom. O orfanato ficava afastado do centro, cercado por um muro alto e árvores que pareciam prestes a engolir o prédio. Era uma construção antiga, com janelas estreitas e uma cruz enferrujada no topo. Me disseram que era um abrigo temporário, só até resolverem minha situação. Mas quando entrei, percebi que ninguém ali estava de passagem. As outras crianças não falaram comigo. Algumas me observaram de longe, com olhares vazios, como se já soubessem que eu era diferente antes mesmo de eu abrir a boca. O padre que me trouxe conversou com a freira responsável, que assentiu sem me encarar. Ela apenas fez o sinal da cruz e me levou para dentro. Meu quarto era pequeno, com um colchão fino e uma janela que rangia com o vento. Me mandaram descansar. Me disseram que tudo ficaria bem. Mas naquela primeira noite, eu soube que isso não era verdade. Porque, quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta do orfanato,
Eu ouvi. No corredor, atrás da porta fechada, alguém arranhava a madeira, exatamente como antes. Na manhã seguinte, a freira encontrou meu colchão arrastado para o canto do quarto, longe da porta. Ela não perguntou nada, apenas observou as marcas profundas na madeira, passou a mão trêmula sobre os arranhões e saiu sem dizer uma palavra. Naquela noite, trancaram meu quarto por fora. E pela primeira vez comecei a me perguntar se aquilo que assombrava minha mãe agora estava comigo. No orfanato, aprendi rápido. Aprendi que existiam regras que não estavam escritas nos murais descascados do corredor, mas que todos seguiam como se fossem lei. A primeira era nunca perguntar sobre as crianças que desapareciam. Elas simplesmente sumiam, seus beliches vazios como se nunca tivessem existido. Alguns diziam que eram adotadas, outros cochichavam que a igreja as levava embora. Mas eu sabia a verdade. Elas não saíam. Elas eram levadas. A segunda regra era nunca abrir a porta depois que as luzes apagavam. O orfanato ficava mergulhado no escuro absoluto à noite, o tipo de escuridão que parece sólida, que gruda na pele. E era nesse silêncio denso que os arranhões começavam, sempre na mesma ordem. Primeiro, um leve roçar de unhas na madeira. Depois, uma pausa longa o suficiente para que eu pensasse que fosse coisa da minha cabeça. Então, o segundo arranhão, mais profundo, mais insistente. Como se algo lá fora estivesse testando minha paciência. Eu tentei ignorar. Tentei acreditar que era apenas minha mente cansada repetindo os ruídos do apartamento antigo. Mas na terceira noite, algo mudou. O arranhar não veio da porta. Veio da janela. Lembro-me do frio que subiu pela minha espinha ao perceber o que isso significava. Meu quarto ficava no segundo andar. Nada deveria estar ali. Nada deveria ser capaz de alcançar aquele vidro. Mas alguma coisa estava. Eu não queria olhar, mas olhei. A luz do poste piscava lá fora, lançando sombras trêmulas contra o vidro. E por um breve instante, entre os reflexos distorcidos pela chuva, vi um contorno, um rosto, o dela, os olhos fundos e vazios, o sorriso partido e algo mais, uma compreensão. Ela sabia onde eu estava e não ia me deixar. Eu me afastei da janela e me encolhi contra a parede, esperando, rezando, implorando para que aquilo fosse um delírio do sono. Mas antes que a luz do poste apagasse de vez, vi seus lábios se moverem. Nenhum som saiu, mas eu não precisava ouvir. Eu sabia o que ela estava dizendo. Você é meu. Na manhã seguinte, acordei com gosto de sangue na boca. Minhas gengivas doíam, como se eu tivesse rangido os dentes a noite inteira. Minha língua estava áspera, cortada em pequenas feridas que eu não lembrava de ter feito. Mas o pior não era a dor. O pior era a parede. Ao lado da cama, acima do travesseiro, havia algo escrito no reboco descascado. Letras tortas, riscadas com força, cavadas na superfície como se alguém as tivesse arranhado com unhas afiadas. D-U-R-A, o nome dela. Me afastei tão rápido que quase caí da cama. Meu corpo tremia, minha respiração estava presa na garganta. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de quem poderia ter feito aquilo. Mas eu já sabia a resposta. Não foi ninguém daqui. O colchão ao lado do meu estava vazio. Não havia mais crianças dormindo no mesmo quarto que eu. Um por um, os outros órfãos haviam sido transferidos, realocados, afastados de mim. Agora eu entendia o porquê. Eles sabiam. Eu era assombrado. As freiras tentavam fingir que nada acontecia. Quando passaram pelo meu quarto naquela manhã e viram a parede arranhada,
Uma delas fez o sinal da cruz e apertou os lábios em silêncio. Outra voltou minutos depois com um pote de tinta velha e começou a cobrir as marcas. Mas não funcionou, porque na noite seguinte o nome apareceu de novo. Dessa vez, maior. Dessa vez, em todas as paredes. O cheiro de ferro voltou. Ele surgia sem aviso, impregnando as roupas de cama, grudando nos corredores, exalando dos cômodos vazios. Eu tentava segurar a respiração, mas sentia o gosto do sangue mesmo assim. O gosto da chuva naquela noite. O gosto dela. As luzes piscavam mais do que o normal agora. E os arranhões. Eles não estavam mais só na porta. Eu os via nos móveis, nos corredores, nas paredes do banheiro. Marcas de unhas desesperadas, como se algo estivesse tentando sair, ou pior, como se algo estivesse tentando entrar. Na quinta noite, acordei com os lençóis cobertos de poeira e lascas de tinta. As freiras haviam repintado as paredes mais uma vez, mas quando abri os olhos, vi que os escritos estavam de volta. Só que, dessa vez, ela não escreveu o próprio nome. Abra a porta! Me afastei, o coração martelando no peito, e foi aí que ouvi. A maçaneta girou, e a porta começou a se abrir sozinha. Eu deveria ter fechado os olhos, deveria ter puxado os lençóis sobre a cabeça e fingido que nada estava acontecendo. Mas eu olhei. A porta do quarto se abriu devagar, rangendo como se alguém a estivesse empurrando com a ponta dos dedos. A escuridão do corredor se estendeu para dentro do quarto, devorando a luz fraca da lâmpada no teto. E por um momento, não havia nada ali, só o corredor vazio, só o silêncio. Mas então, o cheiro veio, ferro quente, carne úmida, chuva velha. Meus músculos travaram. Eu sabia que ela estava ali. Sabia que, se olhasse tempo o suficiente, veria o contorno de seu corpo na penumbra. Mas eu não podia me mover. Foi então que a luz do corredor piscou. E eu vi. Dora estava de pé no final do corredor, me observando. O corpo estava errado. A pele parecia ressecada, como papel deixado ao sol. Mas os olhos brilhavam no escuro, fundos, fundos demais, cheios de alguma coisa que eu não conseguia entender. Ela sorriu e começou a vir na minha direção. Seus pés arrastavam pelo chão, como se não lembrassem exatamente como andar. Seu pescoço tombava para o lado, como se tivesse se partido na queda. Mas o pior era o som. Ela não falava, não sussurrava, ela rangia. Cada movimento fazia um estalo seco, um som de ossos se esfregando, deslocando, se reencaixando de maneira bizarra. Meu corpo inteiro gritava para correr, para fechar a porta e me enfiar embaixo da cama, mas eu não conseguia. Eu só conseguia ouvir aquele som, cada passo mais perto. Foi então que alguma coisa me puxou para trás. Fortes mãos me agarraram pelos ombros e me arrastaram para longe da cama. Só tive tempo de ver o vulto escuro de uma batina e sentir o cheiro de velas queimadas antes da porta ser fechada com força. E então, a tranca girou. Do outro lado, Dora parou. O silêncio voltou. Mas, no escuro, eu sabia que ela ainda estava ali e que, mais cedo ou mais tarde, a porta abriria de novo. Eles não me deixaram mais sozinho depois daquela noite. Na manhã seguinte, me levaram para uma sala no porão do orfanato, um lugar que eu nem sabia que existia. O teto era baixo, com vigas de madeira apodrecidas pelo tempo. O cheiro de mofo se misturava ao perfume enjoativo do incenso que queimava nos cantos da sala. O padre que me salvou daquilo que estava na porta ficou de pé diante de mim. O rosto dele estava pálido, marcado por olheiras profundas.
Atrás dele, 2 freiras seguravam um livro grosso de capa preta, suas bocas se movendo em orações silenciosas. Ninguém explicou o que estava acontecendo. Eles apenas me sentaram numa cadeira e começaram. O padre mergulhou os dedos em uma tigela de prata, cheia de água benta, e desenhou um símbolo gelado na minha testa. O toque queimava, como se minha pele reagisse contra aquilo. Eu não entendia o porquê, mas senti vontade de fugir dali. Não diga nada, ele sussurrou, pela primeira vez quebrando o silêncio do ritual. E então começou a rezar. As freiras responderam em sussurros, e as palavras se misturaram ao som abafado da chuva lá fora. As velas tremulavam, lançando sombras trêmulas na parede. Por um momento, senti um alívio estranho, como se algo ao meu redor tivesse recuado, como se aquela presença invisível que me acompanhava desde a morte de Dora estivesse hesitante. Mas então eu ouvi um arranhão, não na porta, não na janela, mas dentro da sala. Minhas entranhas se retorceram. Eu tentei ignorar, tentei me concentrar na voz dos religiosos, mas o som estava lá, persistente, como se algo estivesse escavando as paredes. E então veio o cheiro: ferro, chuva velha, carne podre. Meus olhos se arregalaram. Atrás do padre, na parede de pedra coberta de símbolos antigos, algo começou a aparecer. Lentamente, as palavras se formavam como se fossem escritas por uma mão invisível. Letras riscadas com força, marcadas como cortes profundos na superfície. Ele é meu! As velas se apagaram de uma só vez. O padre gritou para que continuassem rezando, mas as freiras estavam pálidas, congeladas de medo. O livro caiu no chão. O silêncio tomou conta da sala. E então a risada começou. Baixa, rouca, cortada por estalos secos de algo que se movia errado. Eu não precisei olhar para saber que ela estava ali. Dora nunca precisou de portas abertas para me alcançar. E agora ela estava dentro do santuário. O riso continuava, rasgado, molhado, como se algo dentro dela estivesse quebrado, mas ainda tentasse imitar o som humano. O padre segurou firme a cruz no pescoço e recomeçou a oração, mas sua voz tremia. As freiras, antes disciplinadas, estavam presas ao chão, os olhos arregalados mirando a parede onde as palavras continuavam a ser arranhadas por mãos invisíveis. Ele é meu. A lâmpada no teto piscou. O ar ficou pesado, espesso, como se o próprio ambiente estivesse prestes a ceder. Então, senti um frio cortante no peito, como se lâminas de gelo estivessem me atravessando. Minha respiração falhou e quando olhei para baixo, vi minha camisa se enrugando sozinha, puxada por algo invisível. Algo dentro de mim estava sendo tomado. Eu caí da cadeira, arranhando o chão de pedra ao tentar me afastar, mas não havia para onde ir. O cheiro de ferro ficou mais forte. A sombra dela começou a se formar no canto da sala. Não era como antes. Não era apenas um vulto. Era ela. Seus olhos fundos brilharam no escuro e sua pele parecia mais sólida, como se estivesse se moldando ali, sugando a energia ao nosso redor para se tornar algo real. A boca dela se abriu devagar e eu soube que dessa vez ela falaria. Mas antes que qualquer som escapasse, algo mudou. O padre jogou água benta na direção dela e gritou palavras que eu não compreendia. As gotas brilharam ao tocá-la e por um instante sua forma tremeu. Ela se contorceu, a boca abrindo em um grito silencioso. As velas reacenderam sozinhas, jogando luz nas paredes. A sombra dela oscilou, se fragmentou e, num instante, desapareceu. O ar ficou parado. Eu ofegava, sentindo o peito dolorido.
Mas antes que eu pudesse reagir, uma freira soltou um grito. Ela apontava para mim. Meus braços estavam arranhados. As marcas eram longas e fundas, mas não sangravam. Eram palavras. Eu volto. As letras queimavam na minha pele, quentes como brasas. Dora não tinha sido expulsa. Ela só estava avisando que ainda não tinha terminado. As marcas não desapareceram. Na manhã seguinte ainda estavam lá, profundas e escuras, como se tivessem sido esculpidas na minha pele. As freiras tentaram lavá-las com água benta. O padre tentou ungir meu corpo com óleo sagrado. Nada adiantou. As palavras continuavam ali. Eu volto. E eu sentia que era verdade. Depois do ritual fracassado, a igreja mudou de tática. Me isolaram. Meu quarto no orfanato foi trancado e me colocaram em outro, longe dos outros meninos. O padre vinha todas as noites, rezava sobre mim, desenhava símbolos no chão ao redor da cama. Ele acreditava que aquilo me protegeria, mas não protegia, porque Dora não precisava atravessar portas. Ela estava dentro de mim. Eu comecei a ouvir sua voz, baixa, arrastada, como se viesse de um lugar muito distante. No começo, era apenas um murmúrio na minha cabeça, um eco que eu podia ignorar. Mas então, as palavras ficaram mais claras. Ela sussurrava meu nome, ela me chamava, e então começaram os sonhos. No primeiro, eu estava de volta ao apartamento no 15º andar. A chuva caía forte lá fora, batendo contra os vidros como mãos inquietas. O apartamento estava vazio, mas eu sabia que não estava sozinho. Caminhei até o quarto dela. A porta estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Lá dentro, Dora estava sentada na cama. Mas não era a mesma Dora que eu lembrava. Seu rosto estava inchado, azul arroxeado, os olhos fundos e enegrecidos. O corpo estava retorcido de um jeito errado, como se os ossos tivessem sido quebrados e colados de qualquer forma. Mas o pior era o sorriso. Ela sorriu para mim e, sem mover os lábios, falou dentro da minha cabeça: "Você ainda não pagou." Acordei com um grito preso na garganta, o corpo inteiro coberto de suor frio. O padre estava ao meu lado, com um rosário apertado entre os dedos. "O que ela quer?" ele perguntou, a voz baixa, tensa. Eu não respondi, porque no fundo eu sabia a resposta. Dora queria sangue, e se a igreja não lhe desse, ela tomaria o meu. Na última noite, acordei com o cheiro dela dentro do quarto. Ferro e chuva. Meu corpo estava paralisado, mas não pelo medo. Era como se algo me segurasse, como se dedos invisíveis estivessem pressionando meu peito, impedindo-me de me mover. A vela no canto do quarto tremulava, lançando sombras distorcidas nas paredes. Então, ouvi: "Levante-se!" Não era um som normal. A voz dela não vinha de fora, não ecoava pelo quarto. Ela estava dentro da minha cabeça. Meus músculos obedeceram antes que eu pudesse pensar. Minhas pernas tremiam enquanto me levantava da cama, os pés descalços encontrando o chão frio. O quarto estava diferente. O tempo parecia estar errado, como se a madrugada fosse mais densa, mais escura. A porta estava aberta, e do lado de fora, um corredor que não deveria existir. O orfanato não tinha corredores assim. O piso era velho e úmido, as paredes descascadas, como se ninguém andasse por ali há décadas. O ar estava carregado com aquele cheiro de mofo misturado ao odor de sangue seco. Mas, mesmo assim, eu andei. Os passos ecoavam ao longo do corredor, abafados pelo silêncio. Meu coração batia rápido, cada fibra do meu corpo gritando para que eu parasse. Mas eu não podia, porque ela estava me chamando. No fim do corredor, uma porta.
Era a mesma porta do apartamento, o mesmo tom desbotado de madeira, a mesma maçaneta enferrujada. E eu sabia o que havia do outro lado. Dora. Minha mão se ergueu sozinha. Toquei a maçaneta, sentindo o metal gelado contra a pele. Meus dedos tremiam, mas antes que eu pudesse girá-la, uma força me puxou para trás. Caí no chão com um baque seco. Meus pulmões se encheram de ar de repente, como se eu tivesse sido arrancado de um transe. A luz do quarto voltou ao normal. O corredor desapareceu. O padre estava ajoelhado ao meu lado, pressionando uma cruz contra minha testa. Seu rosto estava banhado de suor, os olhos arregalados em horror. Ela quase te levou. Não precisei perguntar o que ele queria dizer. Dora não queria apenas me assombrar. Ela queria me arrastar com ela. O padre se levantou, respirando pesado. Então, olhou para mim e disse algo que nunca esquecerei. Só há uma forma de acabar com isto. Ele estendeu a mão. Na palma, uma lâmina. Na manhã seguinte, as freiras encontraram o padre morto dentro da capela. O corpo dele estava caído diante do altar, com um corte profundo no pulso. A faca ainda estava ali, banhada em vermelho. No chão, desenhada com o próprio sangue, havia uma única palavra: paguei. Dora nunca mais voltou. As marcas no meu braço desapareceram no mesmo dia. O cheiro de ferro sumiu. O peso em meu peito se dissolveu. Mas nunca falei sobre isso. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite, porque no fundo eu sei. O sangue do padre foi o preço que Dora exigiu, e por alguma razão que nunca entenderei, ela aceitou. Eu não queria contar essa história. Passei anos fingindo que nada disso aconteceu, tentando esquecer cada detalhe, cada cheiro, cada sussurro no escuro. Mas agora, sentado diante do Senhor Padre, com essa sala fria ao nosso redor e essa maldita cruz pendurada na parede me observando, eu sei que não posso mais guardar isso só para mim. Se eu morrer amanhã, quero que alguém saiba a verdade. Quero que alguém entenda por que o padre se matou. Quero que alguém veja que ele não foi um homem fraco, nem um pecador desesperado. Ele foi um mártir. O Senhor pode duvidar de tudo, padre. Pode dizer que minha mente de criança distorceu os fatos, que os pesadelos se misturaram com a realidade, que o trauma me fez inventar coisas. Mas o que vou contar agora é real. Eu vi Dora, eu senti Dora, e ela me queria. O senhor leu os registros, não leu? Viu os relatos das freiras, o que elas disseram sobre o que acontecia comigo à noite? Viu as páginas do diário do padre? Ele escreveu tudo, não foi? Cada detalhe, cada ritual fracassado, cada prece ignorada. O senhor viu as fotos do corpo dele, viu o corte profundo no pulso, viu a palavra escrita no chão. Ele sabia que era a única saída. Dora queria sangue, padre, e se ele não tivesse dado o próprio, eu teria sido o próximo. Agora me diga, o senhor ainda acha que foi suicídio? Ou finalmente entende que o padre fez um sacrifício? O senhor pode me chamar de louco. Pode me dizer que minha mente infantil transformou tudo isso em um conto de terror. Mas o senhor sabe que não foi isso. Porque, desde o momento em que entrei nessa igreja para contar minha história, eu vi, eu senti, ela está aqui. E eu não sou mais o único que pode ouvi-la.